Que bênção, glória a Deus. Sabemos que durante a semana é uma correria. A gente acorda cedo, vai para o trabalho, vai para a escola, cuida de filho, faz comida, infinitas coisas. Mas você está aqui, então agora a nossa mente tem que esquecer os afazeres que a gente tem e focar para a gente ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui falando conosco desde o início desse louvor. Desde o início dessa igreja, onde os nossos irmãos estão reunidos buscando ao Senhor. Nós sabemos que cada um entrou aqui, Senhor, com uma situação vivendo, talvez situações de motivos de agradecimento, mas talvez algumas situações de clamor, de angústia, de necessidade. Mas em nome de Jesus, que hoje a Tua palavra venha de uma forma poderosa ministrar os nossos corações, de uma forma personalizada, e possamos sair daqui cheios da esperança, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, experimentando aquilo que somente a Tua palavra pode fazer. Em nome de Jesus, Senhor, eu me humilho diante do Teu altar, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Vê se há em mim algo mal, Senhor, e me guia pelo caminho certo, porque eu quero ser aprovada pelo Senhor, eu quero ser aprovada naquilo que eu prego, eu quero ser aprovada naquilo que eu vivo. Em nome de Jesus, envia os Teus anjos a essa casa, Senhor, anjos guerreiros e ministradores, anjos da palavra, anjos com as espadas de fogo desembainhadas, meu Pai, anjos mensageiros, que vem, Senhor, trazer respostas de oração, venha tocar os nossos corações e repreender toda a tentativa satânica e maligna, que tem entrado nessa casa com o intuito de roubar a palavra, de trazer um cansaço sobrenatural, uma sonolência, tentar trazer desesperança, tentar trazer, meu Pai, confusão na palavra, que reconheça a unção e a autoridade que há no nome de Jesus e batam em retirada para o abismo onde Jesus Cristo ordenar. Nós declaramos somente o Teu Espírito Santo agindo, os Teus anjos sobre esse lugar, que esse altar venha transmitir a Tua palavra, que esse altar venha manifestar a Tua glória, e que em nome de Jesus possamos sair daqui edificados em tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Então nós temos a nossa vida, a gente tem uma vida muito corrida, às vezes fazemos até algumas declarações do tipo, eu queria que meu dia tivesse mais horas. Quem já fez falou essas frases? Eu precisava de mais horas no meu dia. Por quê? Às vezes você se vê envolvido em tantas coisas que fala, cara, não vou dar conta, e eu não queria deixar para amanhã. Eu queria estar resolvendo tudo. E esse é uma das dificuldades dos nossos tempos. Os tempos estão sempre acelerados. A gente está sempre envolvido com muitas coisas para fazer. E nós precisamos saber como que está o nosso relacionamento com Deus numa situação dessa. Se a gente se lembra de Deus só no dia de culto, ou se a gente se lembra de Deus só na hora de dormir, que a gente tem que agradecer. Senhor, obrigada por esse dia, vou dormir, me abençoe em nome de Jesus, amém. Nós temos que saber que mesmo em meio a toda a modernidade que nós vivemos, em tudo aquilo que a gente faz, o Senhor precisa ser o centro da nossa vida. O Senhor precisa estar no foco dos nossos pensamentos, em tudo aquilo que a gente vive, para saber o que Ele espera. Porque Jesus é o nosso maior modelo, e Jesus veio para trazer uma pregação que veio para mudar todo o cenário daquela época e mudar as nossas vidas também. Ele veio para apresentar o reino de Deus. E a primeira pregação de Jesus é: arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus, apresentar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e os seus ensinamentos são maravilhosos. Jesus caminhou ensinando os princípios do Senhor, manifestando a glória de Deus, cheio do Espírito Santo, e Ele caminhou e escolheu os discípulos para estarem próximos a Ele, para que essas pessoas pudessem aprender como se fosse um aluno ao lado do mestre. Os discípulos foram comissionados por Jesus para eles poderem viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tinha para apresentar. E o personagem principal que nós vamos falar nessa noite é o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro foi chamado por Jesus, nessa época o nome dele era Simão. Simão significa aquele que escuta com atenção e obedece. E nós sabemos hoje que o nome de Simão foi mudado para Pedro, quando ele tem a revelação de quem era Jesus.
Quando Jesus chega para os discípulos perguntando, as pessoas estão falando quem que eu sou? Jesus estava já com fama dentro da comunidade, ele já fazia infinitos milagres, Jesus já pregava, as pessoas viam o que ele estava fazendo. E aí ele faz a pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E Simão naquela hora diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, através dessa declaração, o seu nome agora será Pedro, porque através dessa pedra, desse fundamento que você falou, que Cristo é o Filho do Deus vivo, vai ser fundada a minha igreja. Esse é o fundamento. Então, Simão passa a ter o seu nome transformado por Pedro, e os discípulos se maravilhavam com aquilo que Jesus fazia. Eles estavam sempre em busca de entender qual eram os princípios, o que o Senhor queria mostrar, e eles não tinham ideia daquilo que aconteceria com a vida deles. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Esse texto está falando que existem alguns mistérios escondidos em Deus, que nós não sabemos, mas que o Senhor tem planos para fazer. Nós não conhecemos, mas dentro do plano secreto do Senhor, Ele tem vontades para as nossas vidas, Ele tem plano. E a gente precisa ficar firme no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, como que nós vamos passar o tempo de acontecer aquilo que Ele tem para fazer. Se Deus tem planos, se Deus tem sonhos, se Ele tem desejos ocultos que nós não sabemos ainda, assim como a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, como diz o texto, assim são os planos que o Senhor tem para os filhos de Deus. Então a gente precisa crer e confiar. E na caminhada com Jesus, os discípulos já estavam ali com ele, Jesus servindo 3 anos dentro do ministério, os discípulos participaram de muitas coisas que o Senhor Jesus fez, eles estavam bem próximos, os evangelhos relatam bastante histórias, parábolas, acontecimentos. E o texto que nós vamos entrar está muito próximo da morte e crucificação de Jesus. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, diz assim: Jesus está reunido com os discípulos, eles já tinham tomado para nós, que a gente sabe que é a última ceia, eles já tinham ceado junto, e Jesus diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues-me que conheces-me. Então, uma das respostas à pergunta que Jesus estava fazendo, muitas vezes que a gente fala, puxa, a gente vê as histórias de Jesus, e a palavra fala que Jesus se retirava para orar. O que ele orava? O que Jesus orava? Aqui tem uma das respostas. A palavra fala que Jesus estava intercedendo por Pedro, porque Satanás queria tocar na vida dele. Jesus intercedendo pela vida de Pedro. O versículo 31 ele está falando: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então essa palavra, pediu, é o mesmo termo usado quando a Bíblia fala que Satanás chegou diante de Deus pedindo para tocar em Jó. É uma palavra que declara uma permissão de Deus sobre uma situação. Então, nesse cenário, na vida de Pedro, Jesus está falando para ele: Satanás falou que vai cirandar você como trigo. Para nós seria como se ele fosse peneirar. Satanás está falando que vai peneirar a sua vida como se fosse um trigo. Satanás, então, desejava derrubar todos os discípulos. O papel dele de destruição daqueles que creem no Senhor continua. E aí aqui nesse texto a gente vê que o alvo maior dele foi o apóstolo Pedro. Quando esse texto está falando, vai te cirandar como trigo, peneirar,
que ele está falando? Que ele vai testar, ele vai provar até o limite. Porque como que eles usavam a peneira no lugar do trigo, quando eles tinham que peneirar o trigo? Quando tinha a colheita do trigo, tinha trigo junto, tinha palha, tinha um monte de coisa. Então eles pegavam a peneira, tinha que ir para um lugar alto onde tinha vento, porque eles jogavam para cima o trigo é pesado, ele voltava para a peneira e a palha voava. Então, Jesus está trazendo uma analogia do que Satanás estava falando que ia fazer com a vida de Pedro. Ia prová-lo até o limite. Então, quando a gente fala desse símbolo que Jesus está trazendo, o que significa a palha? A palha é a nossa autoconfiança, fala do nosso orgulho, fala daquilo que em nós ainda não dá bons frutos. E o trigo? O trigo é a fé verdadeira, é aquilo que nós somos em Deus. E Jesus fala que tinha intercedido por Pedro para que ele não abandonasse a fé. Nós estamos vendo um cenário que Pedro, nessa altura dessa história, ele testemunhou muitos milagres que Jesus fez. Pedro viu e participou da multiplicação de pães e peixes. Ele viu a menina ressuscitando, ele viu Lázaro ressuscitando, ele participou daquele momento onde aquela mulher que tinha fluxo de sangue foi curada. Pedro estava próximo e vendo, ele era ativo no ministério. E Jesus, quando ele está junto com os discípulos, ele traz um comissionamento, que é Marcos capítulo 6, versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Esse texto, Jesus está falando sobre a comissão que ele deu para os discípulos. Eles estavam perto, aprendiam com Jesus, mas Jesus falou: vocês vão agora viver aquilo que eu estou ensinando para vocês. E aí no versículo 12 ele fala: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Pedro está dentro desse cenário. Pedro foi usado em sinais, prodígios, maravilhas, cura, expulsou demônio. Só que quando Jesus vai trazer um alerta para Pedro, Pedro não dá ouvidos. Quando Jesus está falando frente a frente com Pedro, dizendo o que Satanás estava tramando para fazer com a vida dele, Pedro responde no capítulo 22, 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. A declaração de Pedro nesse momento, o que ele está falando para Jesus? Jesus, eu sou igual a você. Você não fez um monte de milagre? Você não fez um monte de sinais, mas eu também. Então eu estou pronto para fazer. Tudo que você está falando que você vai sofrer, eu estou pronto. Eu estou pronto para viver as mesmas coisas. Porque eu também vivo as mesmas maravilhas. Eu vivo as mesmas coisas também. Porque ele fala que ele estava pronto para ser preso, que ele estava pronto para ir para a morte igual Jesus. Nós precisamos dar ouvido a Jesus. Nós precisamos amadurecer na nossa vida, no nosso estilo de vida. A nossa caminhada cristã vai ser vivida todos os dias ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. A Bíblia é o nosso exemplo, é o nosso manual de prática e de fé. Em quem nós cremos, o porquê que nós cremos, a partir disso, o que precisamos fazer. Quais são as atitudes, qual é a postura, como eu devo me comportar, com quem que eu devo andar, o que que eu devo fazer. E Pedro achou que ele já sabia tudo. Pedro achou que ele já estava pronto. E nós precisamos sempre buscar ao Senhor. Nós precisamos estar constantemente dispostos a aprender com Deus, a como nós vamos passar pelos cenários da nossa vida. Você pode estar num cenário que você acabou de conhecer a Jesus. Você conheceu a Jesus e você está aprendendo.
Você está aprendendo o que é o Espírito Santo, você está sendo incomodada por ele, porque está surgindo um desejo de mudança, está surgindo um desejo de mudança de atitudes, de comportamentos. Isso é o que a gente começa a experimentar quando a gente aceita Jesus, quando a gente caminha com o Senhor. Só que vai passando o tempo, nós vamos amadurecendo na fé. Vai passando o tempo, a gente começa a conhecer sobre as coisas de Deus. A gente começa a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. A gente ora e Deus responde a nossa oração. A gente clama ao Senhor e o Senhor opera o milagre. A gente vive coisas extraordinárias na presença do Senhor. Mas será que esse amadurecimento tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor hoje? Será que tudo aquilo que a gente já viveu um dia, nós não estamos aceitando mais as direções? Porque a gente está vendo aqui um discípulo que caminhava com Jesus, que estava ao lado de Jesus, e Jesus fala para ele: Satanás vai te testar. Satanás está fazendo de tudo para espremer a sua fé a ponto de fazer você desistir. E nós precisamos entender que nós não podemos caminhar de uma forma natural. Nos nossos dias, nós somos muito incentivados a ter uma fé somente racional. Nós temos que ser racional. Crer, olhar para a palavra, analisar todas as coisas, ter fundamento. Mas nós não conseguimos explicar as coisas que Deus faz, porque senão nós seríamos Deus. Deus é Deus de sobrenatural. Ele age no invisível, Ele age no impossível. E às vezes nós estamos vivendo coisas tão extraordinárias, ou a gente não busca mais viver aquilo que é extraordinário, porque a gente quer entender tudo pelo racional. A gente quer entender pelas formas como nós estamos vendo. E o mundo espiritual continua sendo real. As batalhas pela nossa vida, as batalhas para tentar ceifar a nossa fé, para fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, são reais. Se a Bíblia fala que nós vamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, está dizendo que as situações que vão aparecer diante de nós, é para que a glória do Senhor se manifeste. Então eu vivi uma glória hoje, eu continuo caminhando, vai aparecer um cenário desafiador, eu vou precisar do milagre do Senhor, eu vou precisar da manifestação do Senhor, e a glória dele vai vir, e a glória do Senhor vai se manifestar. E aí ele fala de vitória em vitória. Por quê? Se eu estou tendo vitória, é porque eu estou tendo uma batalha. A vitória só vem quando nós passamos por uma situação de guerra. Quando a gente passa por uma situação difícil. Vitória em vitória. A nossa vida cristã, ela vai ser vivida com os desafios normais da vida. Os desafios que aparecem para todo mundo. Nós estamos aqui e vai aparecer para todos nós. E como que nós estamos olhando para os princípios do Senhor, que nós já conhecemos, que já está escrito na sua palavra, que a gente já ouviu o pastor pregar, que a gente olha e fala: puxa, eu entendi. É verdade, essa palavra é verdadeira. Mas na hora que nós estamos passando pela situação difícil, qual é a nossa ação? Como que nós estamos agindo? Talvez você esteja com uma situação de um problema no seu casamento. E o primeiro pensamento, a primeira palavra que você fala é: vou me divorciar. Essa é a solução. Sendo que Deus fala que nós temos que crer, que nosso Deus é um Deus de milagre, de sobrenatural, que a gente tem que orar, que nós temos que clamar, pedir a glória dEle, pedir a vitória dEle sobre esse cenário. A nossa vida precisa ser vivida crendo nesse Deus que a gente louva, que a gente canta, que a gente ouve, que a gente lê. Quando nós estamos com dificuldades no trabalho, o que a gente faz? Igual todo mundo, altera números para ser promovido. A gente busca fazer igual as outras pessoas, para que a gente possa ter uma conquista, e para mostrar que a gente é muito bom naquilo que a gente faz. Não, o princípio do Senhor também é para ser vivido dentro do trabalho. Quando a gente é líder, a gente já caminha há um tempo com o Senhor,
E a gente já acha que a gente já viveu todas as experiências que a gente poderia viver, e a gente tem resposta para tudo, a gente já sabe tudo, e a gente esquece que a graça do Senhor sobre nós, que vai nos habilitar a gente continuar caminhando em humildade, reconhecendo que a gente não sabe tudo, que a gente precisa do Senhor, que a gente precisa dEle. Nós estamos dentro da igreja, e a gente precisa trazer para os nossos comportamentos hoje o padrão de Deus. Como que o Senhor espera que o nosso comportamento seja quando nós estamos caminhando na igreja nos princípios do Senhor? Não é para a gente estar caminhando na igreja, a gente já conhece o Senhor, conhece os princípios, pulando de relacionamento em relacionamento. Vou fazer o teste, não deu certo com esse, vou fazer outro teste. Não é um princípio de Deus, não é o padrão de Deus. Não adianta a gente ouvir, saber que não é certo agir dessa maneira, não posso fazer isso, eu entendo, isso não é para mim, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, mas eu continuo com atitudes do mundo, eu continuo trazendo para os princípios de dentro da igreja um padrão do mundo. Afinal, todo mundo faz, e não cai um raio na cabeça de ninguém. Todo mundo faz, meus amigos fazem, as pessoas que eu conheço fazem, tem pessoas dentro da igreja que fazem, e não caíram um raio na cabeça deles. Por que comigo vai ser diferente? Pensamentos distorcidos a respeito de Jesus e dos padrões, porque Satanás está numa batalha pela tua vida. Ele está numa batalha para que você seja roubado na sua fé, e deixe de acreditar que Cristo é a solução. Deixe de acreditar no poder sobrenatural de Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez. Nós precisamos viver um padrão de santidade e pureza bíblica. Nós precisamos buscar a santificação daquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Não podemos mudar o discurso, não podemos mudar a pregação, não temos que mudar para o nosso tempo. Não tem que ser moldado para a nossa época. Ah, mas 2026 é diferente. O nosso Deus é o mesmo, o princípio dele é o mesmo. Aquilo que para o Senhor não é bênção, vai continuar não sendo bênção. E não adianta a gente tentar querer, eu acho, não sei, eu vou tentar, para mim pode ser diferente. É o princípio de Deus para a gente poder viver aquilo que Ele vai fazer. Não tem como eu experimentar intervenções sobrenaturais de Deus, se eu estou buscando um relacionamento, por exemplo, fazendo as mesmas coisas, plantando as mesmas coisas, sem buscar no Senhor aquilo que Ele espera. Existem lutas, existem dificuldades, mas às vezes eu estou passando pela mesma luta, 5, 15 anos, a mesma circunstância, significa que eu estou agindo da mesma maneira, esperando um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Não tem como eu plantar algo esperando semear outra coisa. Se eu estou tendo a mesma luta e a mesma dificuldade, continuo fazendo as mesmas coisas, eu preciso tomar uma decisão de agir da maneira que o Senhor espera. Eu preciso buscar na palavra como que eu posso mudar. Não é esperar circunstâncias, o que o outro pode fazer, mas você não sabe o que eu sofri, porque eu acreditei nas palavras, eu acreditava que era um homem de Deus. Nós temos que nos posicionar individualmente, homens e mulheres que buscam o Senhor, sem que a gente venha querer trazer um benefício para as nossas escolhas que não seja o que Deus tem. A gente vê Jesus, depois dessa conversa com Pedro, eles saem, vão para o Getsemane orar. Jesus está ali orando pela situação que ele iria passar, que ele sabia que ele iria passar. Os discípulos estavam ali com ele, Pedro, Tiago e João. Jesus está orando, e naquele momento, Judas chega com os sacerdotes, as pessoas que estavam dispostas ali a prender Jesus, e naquela circunstância que eles viram de tamanho tormento que Jesus estava passando, eles fogem,
Os discípulos fogem. E Lucas capítulo 2, a partir do versículo 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nesse cenário, esse texto mostra a humanidade de Pedro. Esse texto, dessa circunstância, Pedro achava que ele estava pronto. Pedro achava que ele já tinha o mesmo nível que Jesus. Pedro achava que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ele também estava operando, que ele era igual. Só que na hora do cenário desesperador com que Jesus estava passando, ele vendo a forma como as pessoas estavam tratando Jesus, ele ficou com medo. Ele ficou com medo da circunstância. E a vida de Pedro mostra para nós a nossa caminhada. A circunstância dessa situação que acontece com Pedro, mostra para nós situações talvez, na nossa caminhada, de situações que podem estar acontecendo conosco ou já aconteceram. Eu lembro da dor de eu ter traído Jesus. Quando eu e o pastor, a gente entrou na igreja, nós mergulhamos profundamente em Deus. A gente ouvia as palavras, a gente começou a entender o que Deus esperava de nós, e a gente começou a alinhar a nossa vida de acordo com os padrões de Deus. Começamos a namorar em santidade, paramos de sair para balada. Eu tinha uma prática de bebida, de usar droga, o pastor não tinha, mas eu tinha essa prática. Vou parar, essa vida não é para mim, não é isso que o Senhor tem para mim. Eu tive um encontro com Ele, tudo começou a mudar. Tudo começou a ser diferente. Só que tinha situações que eu precisava me posicionar para que eu não continuasse sendo tentado ou passando por aquela luta. O que eu vou fazer então? Vou mudar os meus hábitos. Não vou mais sair com essa galera. Não vou mais nesse rolê. Eu preciso saber me posicionar e tomar atitudes diferentes. Então trabalhava, acordava, ia para o trabalho, de noite... acordava, trabalhava, já esqueci, né? De noite ia para a faculdade. Eu entrei na igreja num período que eu estava fazendo um cursinho para entrar para a faculdade. E todo mundo falava: entrou na igreja bem nessa hora, na hora que você entrou para a faculdade? A faculdade que vai ser o período mais da hora que você vai viver, de loucura, disso, de aquilo. Então, para vocês que estão estudando, em nome de Jesus, você pode estudar e ir para a faculdade e não se desviar dos caminhos do Senhor. Você pode viver uma vida plena nos caminhos do Senhor, sem ser corrompido por nenhuma ideologia, por nenhuma ideia, porque você é apaixonado pelo Senhor e vai viver os princípios dele. E foi nesse período, entrei para a faculdade e falei: cara, eu preciso saber como que eu vou me comportar. Não saía. Casa, trabalho, faculdade, igreja. Casa, trabalho, faculdade, igreja. E aquilo foi fortalecendo a minha alma. Aquilo foi conseguindo me desvincular, tirar a vontade, sair, não ter mais desejo daquilo. Posicionamento como namorados. Até que o pastor mudou aqui para Curitiba, nesse período de namoro. Vivemos 2 anos e meio separados, longe. Um namoro santo, servindo ao Senhor. E eu achei que estava tudo bem. Afinal, já estou há tantos anos vivendo assim, está tudo bem. Só que até que chegou a formatura da faculdade, 4 anos depois.
Veio o convite da formatura, ia ter um churrasco da galera. O que eu pensei? Cara, estou há 4 anos, santidade, estou bem. E fui para o churrasco da faculdade. Até quando eu me vi dando o primeiro gole na cerveja. 4 anos depois. Naquele momento, eu traí o meu Jesus. Todas as vezes que a gente faz uma promessa, todas as vezes que a gente acredita que a gente está bem o suficiente, e a gente não consegue cumprir, é a mesma situação que Pedro passou. Eu traí o meu Jesus. Nós precisamos entender qual é a luta e a guerra pelas nossas vidas. Existe um cenário que a gente não pode estar. Existem lutas que a gente tem que olhar para as nossas vidas e entender. Quando a gente acha que a gente está bem o suficiente, quando a gente acha que a gente está forte o suficiente, a gente se esquece de um texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. O que acha, que considera estar bem de pé, precisa cuidar para não cair. Situações como essa, nós precisamos olhar, porque às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como que isso aconteceu comigo? Como que esse cenário foi acontecer? Foi uma cilada e eu não percebi, eu achei que eu estava bem. Eu achava que eu estava bem, e aquele momento vem e nos destrói, porque Satanás pesa com a culpa, pesa com que a gente olhe para as circunstâncias e fala, está vendo? Você achou que Deus tinha te fortalecido, você achou que Deus estava contigo, e agora? Nós temos que lembrar que quando nós estamos em Deus, quando nós confiamos no nosso Senhor, quando temos Cristo como nosso Redentor e o nosso Salvador, as misericórdias dele se levantam todas as manhãs sobre nós. As misericórdias do Senhor estão ao nosso alcance. A palavra fala quem é Jesus pelas nossas vidas. O que nós precisamos viver quando acontece uma situação como essa? 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Eu nunca mais me esqueci desse episódio que eu vivi. Para nunca mais acontecer, nunca aconteceu em nome de Jesus e não vai acontecer de novo. Mas foi algo que veio com uma flecha tão suja sobre a minha vida, que eu lembro da sensação que eu senti naquele momento, de estar feliz, andando com o Senhor, estou em santidade, Senhor, eu estou bem, eu estou servindo ao Senhor, eu estou mergulhada na Tua obra, eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem. De repente você olha e fala, cara, eu esqueci que eu tenho uma natureza, eu esqueci que eu tenho que vigiar todo o tempo, eu esqueci que tem lugares que eu não posso estar, não faz mais parte do que eu vivo. Nós temos que olhar para aquilo que aconteceu com Pedro, entender, ele chora amargamente aquilo que aconteceu, porque na hora que ele olha para os olhos de Jesus, ele sentiu a mesma amor, a mesma ternura com que Jesus sempre olhou para ele, e dentro dele ele se arrepende profundamente do que aconteceu, dentro dele ele olha arrependido daquilo que aconteceu, porque a declaração que ele fez foi uma e a atitude dele foi outra. A sequência da história nós conhecemos. Jesus é morto, crucificado. Os discípulos vão para dentro da casa se esconder com medo. O medo era que o que aconteceu com Jesus acontecesse com eles. Eles estavam morrendo de medo daquele cenário. Só que nós sabemos, ao terceiro dia ele ressuscitou, proclamou as boas obras, ele venceu a morte. Se cumpriu o plano perfeito de Deus para toda a humanidade. Jesus com o seu sangue nos trouxe a redenção. E Jesus aparece, depois de ser ressurreto, ele aparece para alguns discípulos. E tem uma cena que a palavra fala, que está Pedro e alguns discípulos pescando. E tem uma parte do texto que fala os discípulos e Pedro. Pedro não achava que ele era mais discípulo por causa do que ele fez. Ele mesmo já tinha falado para mim, acabou. Vou voltar para a minha vida normal.
vou ser pescador, vou viver ali o que eu sempre vivia, porque para mim não tem mais chance. Eu neguei o meu Jesus. Eu achei que eu estava pronto. Eu neguei Jesus. E aí a gente vê Jesus na praia, Pedro reconhece que é Jesus, e Jesus fala, vocês pescaram alguma coisa? Não. E aí Jesus fala, joga a rede de novo. Eles jogam a rede novamente, a palavra fala que eles pegam 153 grandes peixes, sentam na praia, Jesus faz uma brasa, prepara um peixe para eles, eles comem. E João 21, versículo 15 diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Jesus, no cenário ressurreto, ele vai atrás de Pedro. Ele vai atrás de Pedro para ele poder restaurar em Pedro novamente a sua dignidade. Jesus vai atrás de Pedro para dizer para Pedro como Pedro era importante. Quando a gente lê esse texto, para nós, em português, a gente tem uma forma de falar eu te amo, que é eu te amo. Ou é eu amo você. Essa é a forma que no português a gente diz. Só que no grego, que a Bíblia foi escrita, eles têm uma forma de palavras que expressam diferente. Então, se a gente estivesse lendo a Bíblia no grego, a gente ia conseguir entender quais palavras Jesus estava usando nesse texto, para poder entender o que Jesus quer dizer. No grego, existe 4 palavras para expressar a palavra amor. Storge é a palavra amor entre os familiares. Então, quando você vai falar que você ama seu primo, seu tio, você ia usar a palavra storge para demonstrar o seu amor. Eros é a palavra amor que é usada somente para o casal, marido e mulher. É a forma como o casal se ama. A palavra filéu é a palavra de amor que é usada para identificar o amor entre amigos, amor entre irmãos. Então você vai usar a palavra filéu para demonstrar esse amor. E a palavra ágape, que é o amor sacrificial, é o amor que Deus tem por nós, o amor sacrificial, a ponto de entregar o seu filho por amor a nós. Então esse texto que nós lemos, ele está falando sobre perguntas que Jesus fez para Pedro, para poder identificar aquilo que Pedro falou um dia para o Senhor. Se a gente fosse ler essa palavra no grego, para a gente entender o que esse texto significa, a pergunta seria assim, Jesus fazendo a pergunta, Pedro, tu me ágape, que é o amor sacrificial. Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Jesus, tu sabes que eu te filéu, eu te amo como amigo. Segunda pergunta, Pedro, tu me ágape? Pedro, o seu amor é o mesmo que eu tenho, o amor sacrificial, que morri na cruz? Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, tu sabes que eu te filéu, eu tenho amor para você como amigo. E a terceira vez Jesus fala, Pedro, tu me filéu? A pergunta que Jesus faz para ele é, Pedro, o amor que você me ama é o amor de amigo, né? E aí Pedro fala, tu sabes, Jesus, tu sabes que o meu amor por ti é o amor filéu. Quando a gente vê essa repetição de perguntas, Jesus não estava fazendo isso para humilhar Pedro. Jesus estava fazendo isso para restaurar aquilo que Pedro fez lá atrás, na hora que ele foi questionado se ele conhecia Jesus. 3 vezes Pedro nega Jesus, dizendo que não o conhece. E Jesus, para restaurá-lo, faz 3 vezes a mesma pergunta. A pergunta se Pedro o amava. E quando
Jesus faz pela terceira vez a pergunta para Pedro, a palavra fala que ele se entristece. Por quê? Porque Jesus, naquele momento que ele estava trazendo para Pedro de volta a restauração de quem ele era, Jesus não chega para Pedro e pergunta: você ainda merece ser meu discípulo? Ele não faz essa pergunta para Pedro. Você ainda merece ser meu discípulo? Jesus pergunta: tu me amas? A resposta, quando a gente vê Jesus fazendo essa pergunta, ele não está trazendo para Pedro qual era a capacidade que Pedro tinha, mas em qual relacionamento que Jesus e Pedro tinham. O relacionamento de dizer: você me conhece, Jesus, mais do que eu mesmo. O relacionamento que nós temos, aquilo que nós vivemos juntos, hoje eu consigo entender que aquilo que eu achava que eu tinha, que eu achava que eu era, o Senhor sabe mais do que eu. Nessa situação que aconteceu com Pedro, onde ele nega Jesus, produz nele uma total dependência de Cristo, uma total dependência do Senhor, porque na hora que Jesus chega para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro foi: tu sabes que eu te amo. Nesse momento, Pedro declara para Jesus a dependência que ele tinha do Senhor, de saber que o Senhor sabia de todas as coisas. Pedro não falou: eu vou provar para você que eu te amo. Ele falou: tu sabes, Senhor, que eu te amo. A gente olha a diferença que Pedro demonstrou antes da crucificação, onde ele diz: eu nunca vou te abandonar, eu vou preso se necessário, você falou que você vai morrer, eu vou morrer também. A gente vê um Pedro autossuficiente, achando que ele estava pronto para tudo, achando que ele não precisava mudar mais em nada, e depois de tudo que aconteceu, vendo Jesus trazendo para ele a restauração de quem ele era, declarando: tu sabes, Jesus. Pedro aprendeu que o amor de Cristo, o amor que Cristo tem pelas nossas vidas, ele não vai ser sustentado somente por promessas humanas, mas pela graça de Deus, por aquilo que Deus é. Jesus, ele poderia simplesmente ter falado para Pedro: então tá bom, Pedro, eu te perdoo, você está perdoado. Mas aquele cenário, Jesus queria trazendo para nós uma lição hoje, mostrando para nós como Ele nos enxerga para vivermos aquilo que Ele tem, para nós vivermos a promessa dEle aqui, para nós caminharmos da maneira como Ele tem aqui, olharmos para o princípio do Senhor, principalmente com as pessoas que estão do nosso lado, com as situações que nós vivemos junto com as pessoas. Porque quando Jesus fala para ele: tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Jesus fala para ele: eu vou trazer de volta a tua responsabilidade, o teu propósito. Apacenta as minhas ovelhas. Depois ele fala: cuida do meu rebanho. Depois Jesus fala: cuida dos meus cordeiros. Jesus traz 3 tipos de cuidado que Pedro poderia ter dentro daquele cenário. Ele estava restaurando de volta a missão no coração de Pedro, que achou que não poderia mais ser discípulo porque ele deu uma mancada, porque ele negou Jesus no momento que ele estava vivendo uma situação de medo, onde ele achava que ele já estava pronto, onde ele achava que ele não precisava de mais nada, que ele não precisava mais aprender com Jesus, que ele não precisava mais se humilhar na presença de Deus para pedir sabedoria, para pedir aquilo que o Senhor tinha para fazer com ele. A gente vê Jesus falando para ele: cuida das minhas ovelhas. Jesus não fala para Pedro: cuida das suas ovelhas. Ele fala: cuida das minhas ovelhas. Jesus já estava falando para ele: você vai ser pastor?
Você vai cuidar das pessoas. Você vai ter uma obra na igreja. Hoje, o cenário que você está vivendo, eu estou restaurando a tua identidade para você continuar acreditando que não parou, não acabou, a obra continua. Nós precisamos olhar para as situações que estão nos impedindo hoje de continuarmos acreditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Crermos em todas as palavras que um dia nós acreditamos. A gente entra para a igreja, assim, se converte. O Senhor começa a falar com as nossas vidas, do que Ele deseja fazer, de quais são os sonhos dEle para nós, de como nós vamos ser usadas dentro do nosso desenho, daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E o tempo passa. E a gente consegue olhar só para os nossos erros. A gente consegue olhar só para as nossas falhas. E Satanás, dia e noite, martelando na nossa cabeça a nossa incapacidade, aquilo que não conseguimos fazer, as nossas limitações, trazendo a culpa dos nossos erros, trazendo a culpa dos nossos pecados, sabendo que Jesus é aquele que é o nosso Redentor, Ele nos perdoa, Ele nos guarda, Ele nos liberta, mas nós precisamos lembrar e colocar Jesus no lugar dEle. Nós precisamos tirar de dentro de nós essa super capacidade que a gente acha que a gente tem, porque a gente amadureceu. A gente já caminha há muitos anos, a gente já ouviu muitas palavras, a gente já maratonou todos os pregadores do YouTube, a gente conhece todas as revelações poderosas. Mas nós precisamos saber que o reino de Deus, e continuar crendo que Ele é real, que Ele vai se cumprir hoje, e que as palavras de Jesus estão se cumprindo aos nossos olhos. Nós que estamos em Cristo, temos que ficar atentos aos sinais, e entender as coisas que estão acontecendo. Eu não sei se vocês acompanham as notícias, se vocês veem algumas coisas. Eu acho que nesse mês, eu não sei quantos terremotos tiveram. Quantas nações passando por terremotos, aqui América Latina, Venezuela, Peru, Colômbia, terremoto, a terra está gemendo. Hoje eu não sei se vocês viram a notícia sobre o tsunami lá, o que aconteceu, se foi comporta, se foi barragem, no Nepal. Assustador, desesperador, e você olhar e falar, a terra está gemendo, Jesus está batendo a porta. O Senhor Jesus anseia com que os filhos, que nós que somos filhos de Deus, possamos manifestar aquilo que Ele tem. As pessoas, fala, a ardente expectação da criação, anseia a manifestação dos filhos de Deus. Quem é que vai se manifestar se não é aquele que tem o Espírito de Deus dentro? Só você que tem o Espírito de Deus que consegue manifestar as coisas de Deus. As pessoas estão perdidas dentro dos seus achismos, das suas ideologias, da sua prosperidade, daquilo que elas vivem, achando que elas vão ser eternas aqui nessa terra. A eternidade não é nessa terra. A eternidade é quando a gente partir dessa terra, que é breve. O tempo de vida aqui é breve. E quando a gente partir dessa terra, onde nós viveremos a eternidade? Próximos do Senhor, vivendo com o Senhor o plano eterno dele, ou longe? Essa pergunta tem que ficar dentro de nós, para que a gente nunca se esqueça que as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que não conhecem a Jesus, às vezes a gente tem vergonha de falar, puxa cara, eu vou ser crente chato, né? Puxa, eu vou falar de Jesus assim, numa conversa que não tem nada a ver, sei lá, a gente só está passeando no shopping, a gente tomando um café. Mas esse seu amigo querido, essa sua amiga querida, que você ama tanto, que ela é tão legal, ela é tão maravilhosa, se ela não conhecer a Jesus, ela não vai estar com Ele eternamente. Esse tem que ser o nosso maior desejo, vivendo aqui. Poder alcançar o máximo de pessoas que estão próximas a nós, porque nós fomos alcançados por esse amor, nós fomos alcançados por esse perdão, e tudo isso é para que a gente possa manifestar o reino de Deus nessa terra, para que a gente possa manifestar as coisas de Deus através de nós. Então a gente precisa largar a mão do pecado.
Porque o pecado nos deixa down. O pecado tira a nossa força. A gente demora para se recuperar. A gente fica com aquela sensação horrível. E o inimigo pesando. Já era. Aí, ó. Você falou, era fogo de palha. Você e santidade. Você vivendo para Deus. Servindo. Como assim? Nós temos que lembrar que existe algo que o Senhor martela nos nossos corações. Ele fala. Ele vai colocando. E a gente precisa estar sensível a ouvir a voz dele. Senão a gente passa a se preocupar com tudo que todo mundo se preocupa, menos com as coisas de Deus. As nossas preocupações ficam envolvidas com as preocupações de quem não tem a Deus. Porque aquilo consome a vida da pessoa mesmo. É consumida por aquilo que são as preocupações. Mas nós não. A gente segue o exemplo de Jesus. O que haver de se preocupar? Porque vocês estão ansiosos com o que haver de comer, com o haver de beber, com o haver de vestir. E vamos lá, gente. A gente continua ansioso com as mesmas coisas que deixavam o povo ansioso lá perto de Jesus. Nossa Deus, não consegui pagar o boletão da Renner. Não consegui ainda comprar a roupa nova. Nossa Deus, eu estou com tanta vontade de comer fora e estou sem dinheiro. Aí a gente se desespera. Vou fazer hora extra, vou fazer isso, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso... Temos que ter o sustento da nossa casa, o sustento da nossa família, temos que fazer isso. A recompensa do nosso trabalho é o salário. A gente vai viver tudo isso. Mas é só isso que nos consome? É só isso. Falta 10 dias para pagar o aluguel. Falta 10 dias para pagar o boleto da Copel. Falta 10 dias para pagar o boleto da Sanepar. O que eu tenho que comprar? É só isso que nos consome? Ou nós estamos buscando aquilo que Deus tem, para que a gente possa confiar plenamente em quem Deus é, e poder se maravilhar com aquilo que Ele faz através de nós, com aquilo que Ele já nos chamou para fazer. Porque quem ama Jesus, cuida daquilo que pertence a Jesus. Quando ele fala para Pedro, cuida das minhas ovelhas, Ele está falando, você me ama, Pedro? Então você vai fazer a minha vontade. Você me ama, Pedro? Você vai cuidar das coisas que são importantes para mim. Você vai cuidar daquilo que me pertence. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro vem o amor de Cristo. Porque a pergunta primeiro é, tu me ama? Ele está falando, você me ama? Primeiro vem o amor de Cristo, depois vem servir as pessoas. Primeiro a gente ama o Senhor, depois a gente serve as pessoas. Então a gente precisa olhar para como nós estamos vivendo nos caminhos do Senhor e entender. Não é somente nascer com um talento, não é somente aquilo que eu estou fazendo, mas eu preciso entender que o ministério nasce de um relacionamento com Jesus. Aquilo que eu faço para o Senhor, aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, é porque eu estou buscando, eu amo Deus, eu amo a Jesus, por isso que eu sirvo. Por isso que eu sirvo as pessoas. Por isso que eu faço o que eu faço. Por isso que eu estou entregando a minha vida no altar do Senhor. Por isso que eu estou aqui para ajudar a restaurar a vida de pessoas. Jesus manifesta sobre Pedro a graça que cura, que restaura, que transforma. Nós temos que buscar e continuar buscando, até que a gente possa ser pleno nele. Existe uma plenitude que há em Cristo Jesus. Existe uma plenitude do poder de Deus em nós. Onde a gente está vivendo a nossa vida, sabendo que vai andar a nossa vida normal, secular, é a faculdade, é o trabalho, aonde você está inserido? Aonde você passa a maior parte do teu tempo? Você está envolvido com um tipo de pessoas. Você tem um grupo de pessoas que está com você ali. Quando você está nesse rolê, quando você está no seu dia a dia vivendo essas coisas, quais são os seus pensamentos? Você está sempre sendo moldado pelo pensamento das pessoas, e daqui a pouco aquilo que elas fazem e falam que é divertido, que é da hora, que é legal, consome
o amor que você tem por Cristo de fazer a obra dele. Fazer a obra do Senhor é: Senhor, eu te amo, e eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Senhor, eu te amo, e eu vou obedecer os seus princípios. Senhor, porque eu te amo, eu estou disposta a saber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós temos que ser o agente de influência para as pessoas que estão próximas a nós. O agente de influência daquele que vai ajudar, que vai levantar o que está caído, que vai trazer uma palavra de consolo, que vai trazer uma palavra de esperança. O mundo já está cheio de pessoas que nos colocam para baixo, que falam que nós não temos valor. A gente já tem Satanás dia e noite para nos atormentar. Falar que não presta, que não serve para nada, que não vai dar em nada, que não tem talento, para quê? Você é só mais um. E Satanás já está dia e noite, nos peneirando toda hora, tentando espremer a nossa fé, para que a gente saia dos caminhos do Senhor, deixe de acreditar. Mas o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus é um Deus de ressurreição e vida. O nosso Deus é um Deus que vem para afirmar a nossa identidade e falar: você é filho, você vai viver. Não são os seus erros que te definem. Creia e confie e se posicione. Caminhe sabendo naquilo que você pode viver em mim. Em toda palavra que eu já declarei sobre a tua vida vai se cumprir, porque esses princípios e esses estatutos são eternos. A palavra do Senhor é poderosa, e a palavra fala: os princípios do Senhor não são penosos, os princípios do Senhor não são difíceis, porque a gente tem que olhar para a palavra do Senhor com amor, com paixão. Isso é vida para mim, isso é o que eu preciso viver, isso é um bom conselho. A palavra é uma palavra de alegria. A Bíblia é um livro das boas novas. A gente não tem que ler com tristeza, a gente não tem que ler com peso. A gente tem que ler e olhar, falar: puxa, eu não estou vivendo isso ainda. Glória a Deus que Deus deixou escrito aqui, porque agora eu sei o que fazer. Boas novas, alegria, não é punição. Palavra de punição, Deus está punindo. Não, você está vivo hoje, você tem oportunidade de mudança. Você está aqui hoje, você tem oportunidade de crescimento. Você está aqui hoje, você tem oportunidade de se render mais ao Senhor, de viver aquilo que Ele tem. Vamos nos colocar de pé. O Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus que tira a gente do lugar onde a gente não se vê mais. O Senhor é um Deus que tem poder para restaurar, para trazer a nova identidade, para fazer aquilo que nós vamos viver nos caminhos dEle. O apóstolo Pedro foi um avivalista da igreja. Ele estava ali quando veio o Pentecoste, batizado com o Espírito Santo, um homem transformado. A primeira pregação de Pedro, 5.000 se convertem. Pedro continuou de uma forma viva aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele acreditou na restauração, ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. Ele não desistiu, ele não duvidou, ele entendeu. Ele olhou para Jesus e falou: o Senhor é tudo, o Senhor é tudo que eu tenho. É através do Senhor que tem a ressurreição e vida, e eu vou continuar crendo e confiando naquilo que o Senhor vai fazer. Vamos adorar, fecha os teus olhos. É o momento que o Senhor vai ministrar o teu coração, é o momento que o Senhor vai falar contigo. Sua
O Senhor é a redenção e vida. O Senhor trouxe para nós a vida. O Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pai, em nome de Jesus, hoje que o Senhor esteja curando os nossos corações, restaurando a fé e a esperança de crermos e confiarmos que o Senhor é um Deus que faz hoje. Se estamos aqui, Senhor, porque existe oportunidade de redenção, de salvação, de transformação e mudança para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Que a nossa vida venha a ser um instrumento vivo de quem o Senhor é. Restaura os sonhos, Senhor. Restaura, meu Pai, a comunhão novamente com o Senhor. Aqueles que estão afundados na culpa e na vergonha hoje sejam libertos no nome de Jesus. Que em nome de Jesus seja um marco de santidade, de mudança, de transformação. Que o Senhor venha transformar e ressuscitar sonhos, planos, chamados, ministérios. Nós abrimos o nosso coração para viver aquilo que o Senhor tem. Nós entregamos para Ti, Senhor, aquilo que achamos que sabemos. E falamos: Senhor, muda, transforma, faz novo. Espírito Santo do Senhor, manifesta aquilo que o Senhor pode fazer. Manifesta no nosso interior. Fala, Espírito Santo, com cada um de nós. Nós viemos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Espírito Santo, nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você que talvez entrou aqui pela primeira vez ou não. Se é a primeira vez que você entrou aqui, ouviu falar de Jesus, que Jesus tem perdão, que Jesus tem planos, que Jesus tem sonhos, você nem achava que isso era para você, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te apresentar a ressurreição e a vida que está em Cristo Jesus. E você tem a oportunidade de fazer parte daquilo que o Senhor tem para os teus filhos, viver no perdão, na graça, no favor e passar a eternidade com Ele. Mesmo se você veio pela primeira vez ou não, ou talvez você estava fora dos caminhos do Senhor, e essa palavra o Senhor falou ao teu coração para que você possa voltar a queimar de paixão por Ele. Eu gostaria de fazer uma oração com você, que você pudesse repetir comigo. Se for o desejo, se você quiser fazer isso, coloca a mão no teu coração, para a gente poder orar junto. Nós vamos fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse. E a oração diz assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que o Senhor é a ressurreição e vida. Através de Jesus, eu tenho perdão pelos meus pecados, eu tenho acesso a Deus e a vida eterna. Eu te peço perdão pelo tempo que eu vivi longe dos teus caminhos, que eu me afastei dos teus princípios. Mas hoje eu declaro que eu vou viver para o Senhor, vivendo os teus princípios, vivendo a tua palavra, e que se cumpre em mim tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida e através da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Deixa eu orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, essas vidas que fizeram essa oração,
Que essa palavra venha dar frutos a 30, 60 e até 100 por um. Que eles nunca venham se desviar dos teus caminhos. Que eles sejam apaixonados pela tua palavra. Que nada venha brilhar mais do que a luz de Jesus na vida deles. Que eles venham ser um agente de influência e transformação nessa geração. Que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para essa estação. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para vocês que fizeram essa oração pela primeira vez ou não, nós temos esses irmãos que são do Ministério Boas-Vindas, ali na saída da igreja à esquerda. Deixa o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa ajudar você nessa fase. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, uma das coisas que a gente precisa é andar com pessoas que vão nos levar para o bom caminho. Pessoas que vão nos ajudar na nossa nova caminhada, passar a entender o que é o Senhor. Então a gente quer poder orar por você, quer poder passar para você as atividades da igreja, te indicar uma célula, como você pode se aproximar mais. Então antes de ir embora, deixa o teu nome conosco. Se você está na internet também, tem o QR Code aqui que você pode procurar para falar conosco, amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Mesmo mediante as nossas falhas, aos nossos erros, o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é um Deus de misericórdia e graça. E nós não queremos, Senhor, desprezar a tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos corresponder com aquilo que o Senhor tem. Nós queremos dar bons frutos. Nós queremos viver as tuas promessas. Nós queremos fazer parte do teu reino. Nós queremos manifestar o teu reino nessa terra hoje. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para essa estação. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece. Que o seu poder venha se manifestar na nossa fraqueza e possamos dar os frutos que o Senhor espera. Em nome de Jesus, vamos orar o Pai Nosso junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. O poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um final de semana abençoado. Que o Senhor se manifeste de uma forma poderosa e sobrenatural sobre a sua vida. Vá na paz, que o Senhor te abençoe. Até sexta-feira, Homens com Propósito. Sábado, motor culto e domingo culto. Deus te abençoe.